Devocionais no Vozes de Cristo. Bom dia! Que a paz do Senhor reine em seu coração e domine os seus pensamentos. Eu sou a Cris e hoje estamos no segundo dia do estudo a respeito do versículo 6 do capítulo 14 de João, que diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O tema de hoje é Desvendando a Verdade e o título desta devocional é 6 ou 9? Se desenharmos tanto o numeral 6 quanto o 9 no chão, mas o fizermos desenhando apenas um deles, cada pessoa que o observar pode garantir que trata-se de um ou de outro, de acordo com o seu ponto de vista, e todos estarão de fato corretos em seus argumentos. Essa cena é muito utilizada para expressar que a verdade tem vários ângulos e facetas, mas há um erro nessa história: o de concluir que não há verdade absoluta. Se para muitos aspectos da vida se pode admitir mais de um entendimento, tão factível e real quanto o outro, há situações que não são assim. A exemplo, a morte física. Se uma pessoa faleceu, não há dúvidas a respeito do estado do seu corpo. Não existe nessa condição interpretação. Podemos filosofar o que ocorre depois, mas fisicamente existe apenas duas condições de existência para um corpo: ou ele está vivo ou ele está morto. Assim como para uma mulher grávida, não existe meia gravidez. Ou a mulher está grávida ou não está. Diante desses exemplos simples, já podemos analisar com mais afinco a falácia de que não há verdade única. Temos condições e situações que permitem várias perspectivas plausíveis, assim como situações e premissas que são incontestáveis. Quando nosso Senhor Jesus, na conversa com seus discípulos, está explicando a sua existência, ele diz que ele é a verdade. O substantivo feminino usado em hebreu foi aletheia, um termo que tem como significado não a verdade que se conta, a falada, mas a verdade essencial, a origem da ideia real de verdade de Deus que se revela aos homens. No grego cultural da época, presente no meio dessas conversas entre Jesus e seus discípulos, ele estava se fazendo compreender que o conceito contido nessa palavra denota a realidade como oposição à ilusão e engano. Na linguística, isso é chamado de dicotomia, ou seja, quando um termo contém em si o significado expresso por duas condições opostas, como a realidade e a ilusão. Para deixar claro, todo termo ou palavra que se lê ou se escuta carrega em si um significante e um significado, sendo o primeiro os símbolos que se unem para escrever a palavra, ou seja, a união das letrinhas que forma esta palavra, ou os fonemas que se ouvem para que se compreenda a palavra que foi dita. Isso é o significante. Mas, sem quem os recepcione, ou seja, quem os leia ou os escute, ou seja, quem dê significado para isso que se ouviu ou se leu, eles não representam nada. O significante é vazio. Parece história de doido essa divisão, mas Jesus está nos ensinando que a lei por si só são significantes vazios, quando reproduzidos sem o significado essencial dela, que provém de Deus Pai e é carregado e ensinado por Ele, Jesus. Ele é o significado. É um conceito de respeito e temor a Deus na excelência e execução dos seus propósitos. Ele estava dizendo que a verdade contida nele é, naquela época e até hoje, oposta às superstições dos gentios, das invenções dos judeus, como também das opiniões corruptas e carnais dos falsos pretextos dos mestres, que se apresenta então através da excelência pessoal que se manifesta na franqueza mental livre de afetação, de fingimento, de simulação, de falsidade e engano. Esse conceito a respeito da verdade absoluta e incontestável, manifesta através da pessoa de Jesus Cristo, deve ser vivida por nós quando em comunhão com o Pai.
quando nos permitimos ter cada uma das nossas atitudes transformadas na razão de Jesus. Quando Moisés perguntou a Deus qual o nome ele deveria dizer que era de seu Deus ao faraó, o Senhor respondeu somente: Eu sou o que sou. É a expressão do conceito da verdade que Jesus está ensinando, aquela que não se consegue argumentar para convencer. Ele tão somente é, e isso é suficiente. Aleluia! Precisa de fé para compreender e aceitar. É algo simples. Jesus sempre aponta para o simples que existe no amor, como essa condição sendo superior e prioritária a qualquer outra circunstância da lei. Como, por exemplo, o trabalho no sábado. Simples. Se é para entregar amor a alguém através de cura e salvação, então pode. Por que não? Por que deixar alguém em sofrimento se está ao meu alcance transformar essa condição? Ou por que se preocupar com ritos, mandingas, superstições, com agradar a um Deus ou entidade e se preocupar se isso concorda com a outra ou não? Se é tão simples e fácil falar diretamente com Ele, com o seu Espírito Santo e com Deus Pai. Por que viver cativo do ensino de mestres, que são homens e, portanto, pó do mesmo pó que todos nós, iguais na carne, se nosso Senhor se preocupou em deixar o registro para que pudéssemos compreendê-lo, conhecê-lo e a seu Espírito Santo para nos guiar? A verdade absoluta de Jesus produz liberdade sobre uma condição de escravidão, onde nada que se faça é suficiente, porque quando se agrada um homem, automaticamente se desagrada a outro. A sua verdade essencial nos leva a buscar honestidade e fidelidade em nosso coração, de maneira que isso seja transferido em todas as nossas atitudes, através da excelência da nossa conduta. E essa excelência não remete à perfeição, mas a fazer o máximo e o melhor que eu puder, dentro do meu alcance, através do direcionamento de Deus. É algo que só acontece se mantivermos o estudo de Sua palavra na dedicação da meditação e oração, para que nos seja revelada através do Espírito Santo a verdade essencial e original de Deus Pai. Que tal hoje agradecermos por esse dia, pedindo a Deus com humildade que Ele nos ensine e nos mostre onde podemos ser mais excelentes? Obrigado por estar conosco até aqui. Se você gostou da nossa devocional, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a sua semana e até a próxima.